Jesus é o Senhor. Amém. 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 Que grande festa. Amém. Que liberdade. Ó Senhor Jesus. Amém. O tema hoje que nós vamos trabalhar, irmãos, é o pecado. Amém. É uma série que nós iniciamos, cujo primeiro tema foi a Bíblia. Hoje vai ser o pecado. E semana que vem, o mundo. Então esses temas, irmãos, eles não estão relacionados com a verdade atual. Então, serve como base. Amém. Obrigado. Serve como base, mais como um conhecimento para nós, como esclarecimento para nós. Então, nessa manhã eu vou tentar ser um pouco didático mesmo, para nós conhecermos as características do pecado, dos pecados, conhecer um pouco mais de quem nós somos e como lidar com a nossa natureza, né? E com todos esses atos pecaminosos, amém? Graças ao Senhor que hoje é o domingo de quê? De festa. Domingo de festa. Mas tradicionalmente, Gianluca falando correto aqui, é o domingo de Páscoa, amém? Todo mundo tradicionalmente hoje comemora a Páscoa, né? Que obviamente nada tem a ver com ovo de chocolate, né? Não tem nada com coelho, nada a ver. Então apenas por esclarecimento, a Páscoa se originou no povo de Israel quando eles estavam aprisionados no Egito. E aí, como último sinal de Deus de liberdade do povo, ele falou assim, a Páscoa significa passar por cima. Então, aquelas casas que tinham sangue do cordeiro nos umbrais das portas, por cima dos umbrais das portas, aquelas casas estavam salvas. Então, quando a morte chegasse naquelas casas e vissem o sangue nos umbrais das portas, a morte passava por cima. E quem estivesse dentro da casa estava salvo. E não importa se você é uma pessoa santa, se você é um ladrão, se você é um assassino, se você é um fornicador. Se você estiver dentro dessa casa que tem o sangue do cordeiro por cima dos umbrais das portas, você está salvo. Amém. Irmãos, o nosso cordeiro é o Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém? Então esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Quando a justiça de Deus chega até nós para poder matar você, há o sangue. Amém. E aí a morte passa de você. Que grande salvação. Amém. Amém? Amém? E hoje, para nós, né? Nós que somos cristãos, essa é a história do povo de Israel, né? Como eles comemoravam a Páscoa. Mas para nós cristãos, essa entrada na família de Deus vem por meio da fé. E em Marcos 16:16 diz que quem crê e for batizado será salvo. É por isso que é importante a pessoa ter consciência de quem é o Senhor Jesus. Porque com a consciência você pode crer. Sem consciência, não tem como você crer e ser salvo. Por isso se justifica porque não batizamos crianças. Porque a criança não tem como ela crer. Porque ela não tem plena consciência. Mas quando ela adquire idade e que já tem consciência e reconhece que é pecadora e crê no Senhor, aí ela pode ser batizada. Aí uma vez me perguntaram: e se a criança morrer cedo? Como é que ela vai ser salva se ela não foi batizada? Aí o Senhor Jesus fala assim: das crianças é o reino. Amém. Amém. Irmãos, o Senhor é maravilhoso. Sim. Então, hoje nós teremos batismo. Amém. Amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Você que está ali no fundo. Amém? Amém. Vai ser batizado hoje, graças a Deus. Amém. Vai ser salvo. Amém. Então eu queria que os irmãos abrissem suas Bíblias em 2 Crônicas 7.
14. É um texto bem conhecido, tá bom? 2 Crônicas 7, versículo 14. Amém. Podemos? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, amém, dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã, Senhor. Obrigado pela igreja no Gama. Senhor, nessa manhã abra os nossos corações, Senhor. Queremos ouvir a Tua palavra, mas essa palavra precisa frutificar em nós. Por isso, limpa o nosso coração. Oh, abre os nossos ouvidos. Ó Senhor Jesus, e fala conosco. Jesus é o Senhor. Amém. Então esse texto aqui, irmãos, é o nosso texto base. Mostra que quando nós clamamos ao Senhor, Ele nos perdoa e o Senhor também nos cura. E aí, antes de tratar propriamente dito sobre o pecado, gostaria de contextualizar um pouco ainda, falando sobre as grandes dificuldades que o homem tem na sua carreira cristã. E aí, como eu tenho pouco tempo, eu não quero me delongar bastante para não cansar os irmãos, eu vou apenas citando, alguns versículos. Então, na criação do homem, lá em Gênesis, quem quiser se aprofundar nesse assunto tem o estudo Vida de Gênesis, e também tem um livro correlato que é o livro As Eras Mais Primitivas da Terra, que é de H. Pember, também trata sobre esse tema. Então o que acontece? A criação a qual nós conhecemos, essa criação dos 7 dias, o Senhor descansou no 7º, na verdade é uma recriação, é uma segunda criação. A primeira criação, e daí se explica o porquê dos seres pré-adâmicos, os dinossauros e tudo mais, é a primeira criação. Então, onde a gente acha isso na Bíblia? Tem alguns indícios, mas o mais forte deles, que é uma tradução que nós temos na nossa Bíblia que é um tanto quanto incorreta, é lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 e 2, onde fala que a terra estava sem forma e vazia, sendo que a tradução adequada para isso é que a terra se tornou sem forma e vazia. Então mostra que já existia uma terra, que era essa primeira criação, seres pré-adâmicos e tudo mais, e algo aconteceu para que ela se tornasse sem forma e vazia. E nós também sabemos que esse algo que aconteceu para ela se tornar sem forma e vazia foi a queda e a dominação de Satanás aqui na terra. Então, entre o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis, existem não sei quantos milhões de anos ali inseridos nesse contexto, porque foi quando o inimigo caiu aqui. Então, a gente sabe a história de Lúcifer, Ele se orgulhou, quis ser igual a Deus, e Deus, como julgamento, o lançou sobre a terra. Ele, como um dos principais regentes, assim como outros, que a gente quer que são os 3, Lúcifer, Miguel e Gabriel. Então, ele pegou a parte que correspondia a ele, que era 1/3, e trouxe esses anjos junto com ele aqui para a terra. E aí ele dominou essa primeira criação que aqui estava. E aí Deus vendo aquilo, Deus teve que julgar. As águas que aparecem em Gênesis 1 são águas de julgamento, águas de morte, quando o Espírito pairava sobre o abismo. Não é isso? Então, irmãos, quando o inimigo aqui chegou, que ele dominou essa terra, Deus julgou com águas, e aí surge nossos grandes inimigos. Então Satanás estava na terra, os anjos caídos se tornaram as potestades e os principados, e os seres que aqui viviam, quando foram julgados com a água, perderam seus corpos, e esses espíritos se tornaram os demônios. E aí, de acordo com a palavra, a terra está dominada por Satanás, os ares estão dominados pelos principados e potestades, e as águas estão dominadas pelos demônios.
Então imagina só na recriação a situação excelente do homem. Ele acaba de nascer e ele já tem Satanás, as potestades e os demônios para poder fazer companhia. Que beleza. Era essa a situação do homem. E como se não fosse suficiente, o pecado entrou no homem. Então a gente conhece a história de Gênesis, né? Que o Senhor falou para Adão e tal, não comer, poderia comer de todos os frutos e tal, mas daquela árvore que estava no meio do jardim, do conhecimento do meio e do mal, não poderia comer, porque no dia que ele comesse, certamente morreria. E aí Eva, eu não vou entrar aqui, né, falar que mulher, aquela coisa, mas tem isso, né? E o homem não exerceu, e aí existe apesar de toda a brincadeira, mas existe a falta de liderança do homem. O erro do homem foi não ter sido autoridade, não ter sido cabeça naquele momento. E aí comeu o fruto, e aí o pecado entrou no homem. Onde é que está isso? Romanos. Amém. Senhor Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Foi assim que o pecado entrou no mundo. Então, irmãos, depois desse contexto, para a gente saber qual é a origem do pecado, a gente precisa saber a importância da gente tratar com o pecado. Sabe por quê? Porque ontem e final de semana passado nós escutamos das primeiras mensagens que fala sobre o livro de Gálatas, cujo tema é a filiação. E na conferência internacional nós escutamos muito a questão da necessidade de nós sermos amadurecidos. O Senhor, na igreja, nos deu tutores e curadores. E você é um tutelado, um curatelado, aquele que é cuidado. Mas a pergunta é, até quando você vai precisar ser cuidado? Quando que o Senhor vai poder colocar a responsabilidade na sua mão para você ser um curador e um tutor dos irmãos? Assumir sua responsabilidade e passar a cuidar deles. Então aí é necessidade de nós crescermos. Só que aí, irmãos, eu me lembro, assim que a gente voltou da conferência internacional, um irmão compartilhou, quem estava lá sabe disso, que teve um jovem muito novo que se aventurou pela janela, né? Que aí quase quebrou a perna lá e tudo mais. E aí não é de se espantar, óbvio. Porque ele é uma criança. Não tem nem 10 anos. Por isso que ele fez aquilo. Agora, se o irmão Wilson pulasse da janela do alojamento do Gama, aí era de se estranhar. É ou não é? Não condiz com a maturidade. Então, às vezes a gente fala muito sobre negar a nossa vida da alma, sobre as coisas que a nossa alma traz, mas nós esquecemos de coisas elementares. E o pecado é algo elementar, básico. Então, quando nós tratamos e falamos da nossa vida da alma, mas nós não cuidamos dos pecados e do pecado, irmãos, é como você sendo um adulto pulando da janela. Não condiz com a maturidade, com a responsabilidade de toda a vida que Deus tem te dado. Não condiz. Porque são coisas elementares. O pecado é elementar. Então, qual a diferença? Primeiro, é importante, né? Eu falei para os irmãos que eu gostaria de ser mais didático. Qual a diferença, né, do pecado e dos pecados? De maneira bem simples, o pecado, como a gente viu aqui em Romanos 5,12, ele fala o pecado. E é engraçado porque o hino que a gente cantou, 173, fala assim, ó, que liberdade maravilhosa. Não mais pecado a me prender. E aí eu vi muitos irmãos, não mais pecados a me prender. Não mais pecados a me prender. É no singular, tá? Não mais pecado. É esse pecado aqui de Romanos 5,12. Lógico, a primeira diferença é que um está no plural e outro está no singular, né? Mas, biblicamente falando, de Romanos 1, versículo 1 até Romanos 5,11,
O objetivo ali do autor de Romanos é mostrar que você comete pecados. E aí, olha só, no capítulo 1, versículo 29 diz assim, ó: cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, pecado, tá? Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Então, ao que parece, esses primeiros capítulos de Romanos, irmãos, o objetivo deles é mostrar que você comete pecado. Pecados, atos pecaminosos. Esse é o objetivo. Mas, a partir do capítulo 5, versículo 12, ele fala: pecado, portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Então, a diferença básica aqui é que pecados no plural significa os atos pecaminosos. Quando você mente, quando você fornica, quando você está andando na rua, passa uma mulher na sua frente e você olha, quando os seus pensamentos são impuros, quando você fala mal de um irmão, quando você fala mal da sua autoridade, da sua liderança, da sua mãe, do seu pai, tudo isso é pecados, atos pecaminosos. Mas a natureza, e em Romanos a gente vê isso, o que te leva a cometer esses pecados é o pecado. É a sua natureza pecaminosa que entrou por meio de Adão, de acordo com Romanos 5,12. Então, aqui em Romanos fala isso, eu não quero ler, mas aqui em Romanos fala isso, que você quer fazer o bem, você quer não cometer pecado, mas você acaba cometendo pecado. Porque é uma lei. Paulo chama de a lei do pecado. O que é a lei do pecado e da morte? É uma lei. Assim como a lei da gravidade, se você jogar qualquer coisa para cima, não há nada que faça com que ela fique lá em cima. Ela vai cair. É a lei da gravidade. É uma lei. A lei do pecado e da morte é isso. Qual é a lei do pecado e da morte? Você vai pecar. Você vai cometer atos pecaminosos. Então, ao que parece, irmãos, existe uma doença e existem sintomas dessa doença. Então, um bom médico, e esse exemplo eu gostei muito desse exemplo. Um bom médico, quando você está com febre, lógico que ele vai te medicar para febre, mas ele tem que se perguntar de onde veio essa febre. Pode ser uma infecção. E de onde vem essa infecção? Ele tem que tratar a raiz do problema. Então, irmãos, a salvação completa de Deus, Ele trata com todos os nossos problemas. Amém. Tanto com o pecado enquanto natureza, quanto os atos pecaminosos. É a salvação completa de Deus. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, é importante, irmãos, nós reconhecermos que nós somos doentes. E aí, depois de você saber a diferença, né, o que é um pecado, um ato pecaminoso, o que é o pecado enquanto natureza que entrou no homem por meio de Adão, de acordo com Romanos 5,12, quem é pecador? Quem é pecador? Todos nós somos pecadores. Mas há um grande engano da nossa parte, que eu gosto de chamar de um engano da integridade. Por quê? Porque às vezes você cresceu no meio cristão e você nunca cometeu pecados grosseiros. E aí a sua mente caída te engana, falando para você que você não é tão pecador assim. Esse é o perigo da integridade. Olha só, não estou dizendo que você tem que ir para o mundo, nada disso. Mas a vantagem de alguém que experimentou o mundo, irmãos, é que ele sabe exatamente quem ele é. Porque ele cometeu tantos pecados grosseiros que ele sabe o mal que existe dentro dele. Então a tendência é que ele se humilhe mais, é que ele reconheça mais a natureza dele. E também, por outro lado, um cristão recém-convertido, ele se entristece muito por conta dos atos pecaminosos que constantemente ele comete, porque a luz do Senhor e a consciência dele está muito vívida.
Então, assim que ele mente, ele já eu menti. E aí aquilo aperta o coração dele. E ele confessa. E em 1 João diz que o Senhor é fiel e justo para poder perdoar nossos pecados. Ele clama pelo sangue e ele prossegue. Mas aí ele começa a cometer pecado após pecado. E isso vai entristecendo ele. Mas o que ele não sabe é que existe um mal dentro dele que faz com que ele cometa esses pecados. Ao passo que um cristão já mais velho, lógico que ele sente tristeza pelos pecados. Mas ele já conhece quem ele é. E ele se entristece não pelo que ele faz, mas pela natureza pecaminosa que está dentro dele. Porque por mais que ele lute, e a carne é assim, tá? Ela vai morrer junto com você. A carne está aí, junto com você. E ela está ali, te instigando o tempo todo, infernizando. Ai de você se você sai de casa sem invocar o Senhor, amém, sem desfrutar o Senhor. Amém. Facilmente os seus olhos são desviados para qualquer mulher que passa. Amém. Facilmente você pensa mal de um irmão. Amém. Facilmente, sem necessidade alguma, irmãos, você mente. Amém. Sem necessidade. Às vezes, algumas mentiras parecem necessárias, mas às vezes você mente sem necessidade. Porque em nós existe essa natureza. Então, quem é pecador? Todos nós somos pecadores. Amém. Porque Romanos fala que todos pecaram. Amém. Todos nós somos pecadores. E aí você se pergunta, tá bom, então quer dizer que se o Gianluca ele comete pouco pecado, ele é um pecador que comete pouco pecado. Se o Ricardo é santo, e nós temos esse vocabulário de chamarmos uns aos outros de santos, ele é santo porque comete pouco pecado, ele é um pecador santo. Se ele é um pecador que é fornicador, ele é um pecador fornicador. Se ele é um pecador que não comete fornicação, ele é um pecador que não comete fornicação. Então a pergunta imediata que vem para você é o seguinte: então se eu sou pecador de qualquer jeito, vamos pecar. Porque no final das contas, todo mundo é pecador. Todos pecaram. Então por que eu não vou pecar? Por que eu tenho que me preocupar com os atos pecaminosos? Por conta da filiação. Amém. Por conta da maturidade plena. Irmãos, o Senhor só vai poder tratar com a doença do pecado se Ele tratar com os pecados. Por que eu tenho que tratar com os pecados? Por que eu tenho que pedir perdão ao Senhor? E não de uma maneira geral, que é um grande costume nosso. Senhor, perdoa meus pecados, lava-me com teu sangue, boa noite. Por que não fazer isso? Porque não é assim que funciona. Deus, Ele precisa que você confesse pecado por pecado. Mentira após mentira. Fofoca após fofoca. Que em nós parece que é um grande mal. Se a gente descuidar, estamos lá todos nós fofocando, falando da vida do outro e criticando. É pecado, irmãos. Oh, Senhor Jesus. Amém. Então esse é um assunto muito sério, irmãos. E o encargo que eu gostaria de traduzir para a igreja é que quão leve nós somos ao tratar com os pecados. Nós somos muito leves. Ficou automático. A gente não dói mais. A gente ficou velho. Aí não dói. A gente mente e não dói. Aí a gente tenta até tapear a nossa consciência, esquece, deixa ela de lado. E aí a gente vai avançando. E acha que está tudo certo. Ou quando a gente fez a oração de boa noite, o Senhor perdoou. Então nós somos muito leves, irmãos, quanto ao trato dos nossos pecados. Muito leves. Então eu fiquei observando nas últimas reuniões de orações, nas reuniões de oração, nas quartas, né? E também na vigília. Nós enchemos o quadro de nome de irmãos que estavam doentes, de necessidades da igreja, mas não teve nenhum momento que nós separamos para poder orar pelos nossos pecados. Irmãos, nós temos que orar pelos nossos pecados. Nós somos profissionais em tantas coisas,
Nós temos métodos e sistemas para tantas coisas na nossa vida. Mas somos amadores no que diz respeito à carreira cristã. Nós não tratamos o pecado e os pecados como eles devem ser tratados. Se a Paulina está ali, né? Extremamente sistemática. Se ela quer fazer um plano de exercício e de alimentação, tem que ter uma lógica, tem que ter um sistema, tem que ter uma disciplina para poder fazer isso. Se você quer estudar para um concurso, você também tem que ter sistema. Você tem que trabalhar. Você sabia que a maneira de estudar, a melhor maneira de estudar é por meio dos exercícios. Quem me conhece sabe que eu fico perturbando o tempo todo nesse sentido. Você quer estudar para concurso, você quer passar, então faça exercício. Mas o exercício, irmão, ele mostra onde é que a sua fraqueza está. Entende? Há sistemática nisso. Porque às vezes você está estudando de uma maneira geral, você não sabe onde você está errando. Mas aí com o exercício você sabe. Ah, estou errando aqui. Então você sabe onde você tem que trabalhar. Na nossa carreira espiritual é da mesma maneira. Se você... Aquele que sente mais o peso do pecado, irmão, sabe quem é? É aquele que faz frente para o pecado. Porque se você nunca desafiou o pecado, você não sabe o peso que ele tem. Se você nunca teve a experiência de falar assim, eu quero ver se essa semana eu vou mentir. E impôs para você, você não sabe o desafio que é não mentir. Então, irmãos, nós precisamos tratar o pecado com o devido peso. Temos que ser sistemáticos, temos que ser profissionais no trato do pecado. Se você descobre que você é um mentiroso, irmãos, você tem que tratar com a mentira. Se você descobre que você é um fornicador, você tem que tratar com a fornicação. Se você descobre que a sua língua, ela é fofoqueira, ela é mentirosa, como nós vimos na reunião de adolescentes ontem sobre a mentira, você tem que tratar com isso. Amém? Amém. Isso é ser profissional. É levar em oração, Senhor. Olha essa mentira, Senhor. Por isso que nós lemos 2 Crônicas. Você tem que se humilhar. Você tem que pedir ao Senhor para Ele poder te curar de todo esse mal. Nós temos que gastar tempo, irmãos, em oração por nossos pecados e pelo pecado que é em nós. Amém? Amém. Então, olha só. Quando se fala do pecado em natureza, a resposta para o pecado é libertação. Amém. Do pecado da sua natureza você precisa ser liberto. Mas dos pecados você precisa do perdão. Simples assim. Então, se você comete um ato pecaminoso, irmãos, você tem o sangue. Lá em 1 João, como eu disse, fala que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Mas você tem que confessar. E Romanos diz também que o arrependimento vem por meio da bondade de Deus. É Deus que conduz você ao arrependimento. Está aí mais uma razão para você orar. Senhor, me conduz ao arrependimento. Amém. Porque não basta, irmãos, você simplesmente tecnicamente saber na sua cabeça que você pecou. Não é suficiente. E aí você é mecânico. Senhor, eu acabei de mentir. Senhor, me perdoa. Senhor, me lava com teu sangue. Amém. Sem peso técnico. O pecado e os pecados, eles precisam doer em você. E eu falo isso porque tem que doer em mim também. Sim. Essa mensagem, irmãos, esse tema também é para mim. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. O trato com a nossa consciência, ainda nessa linha, né? Lá em 1 Timóteo diz isso. Que uma consciência que não é boa, justamente por não tratar com os pecados constantemente, o que acontece com essa consciência? O que acontece com essa pessoa? Ela naufraga na fé, porque não trata com pecado. E aí, olha só, na vida a gente tem dois polos no meio cristão, né? Vamos colocar dessa maneira.
O meio cristão, de uma maneira geral, ele diz o seguinte: ele diz que se sua vida não está bem, é porque você está fazendo alguma coisa errada. E que Deus não pode te abençoar por conta disso. Por outro lado, temos nós, no outro lado do desequilíbrio, que diz que não, todos os sofrimentos são provenientes de Deus e a vida é assim mesmo. A vida machuca mesmo, é para poder nos aperfeiçoar. Mas nem tudo, irmãos, na nossa vida são os infortúnios não, tá? Nem tudo. Nem tudo é o Senhor tratando você, nem tudo. Tem coisas, irmãos, que não avançam na nossa vida por conta do pecado. Tem coisas que não são desatadas na sua vida por conta do pecado. Tem bênçãos que não chegam até você porque há iniquidade dentro de você. Há pecados a serem confessados e perdoados. E nós não tratamos. Não se engane. Irmãos, não se engane com o engano da integridade. Você é um doente. Você é um pecador. Aí tem coisa. Nós precisamos tratar com os pecados. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Então, não quero delongar mais. Mas existem tantas coisas, né? E o pecado, ele tem a tendência, os pecados, né? A nossa natureza pecaminosa, para poder conseguir fazer com que a gente peque, essa natureza, ela se aperfeiçoa, tá? Então, você talvez não cometa, que é o perigo da integridade, você não cometa pecados grosseiros, mas tem tantas coisas, irmãos, que nós deixamos passar. Às vezes, nós mentimos por imposto de renda. Uma besteirinha. Nós pedimos para o nosso patrão nos demitir depois de 1 ano ou mais para poder receber o seguro-desemprego e o salário, porque a gente continua trabalhando. Eu já vi muito isso acontecer. Eu já fiz um acordo com o meu chefe. Ele me mandou embora, continuo trabalhando, recebo seguro-desemprego, mais o salário normal. Aí daqui uns 6, 7 meses ele me contrata de novo. Que beleza. Então, existem tantas coisas, irmãos, que passam aos nossos olhos e a gente simplesmente comete, sem temor nenhum. Começa a fazer essas coisas. E aí Deus não tem como, irmãos, nos abençoar. Nosso progresso espiritual não sai do lugar. Às vezes, o nosso progresso financeiro também não sai do lugar. Então, você percebe que existem 2 extremos? Precisamos ser equilibrados, irmãos, nessa questão. Quando alguma coisa não está certa, nós precisamos nos perguntar em oração e questionar o Senhor. Senhor, o Senhor está tratando comigo em algum aspecto? Ou tem algum pecado não confessado? Amém. Olha só, Davi, irmãos, ele pedia perdão pelos pecados ocultos. E o povo de Israel tinha um momento de propiciação pelos pecados não conhecidos. Tamanho era o temor de estar em maus lençóis com o Senhor. Existem pecados que eu não sei que eu cometo. E aí a gente, muito sabiamente, digamos assim, nós dizemos a nós mesmos: não há pecado sem lei. Então, se eu não sei, não estou pecando. Mas Davi, irmãos, ele pedia perdão pelos pecados ocultos. Então nós precisamos tratar com os pecados. Amém? Amém? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, existem várias doutrinas, né, e linhas sobre o pecado, sobre os pecados, mas basicamente o que eu gostaria de tratar com os irmãos é isso, né? Na verdade, existem muitos versículos, mas o que eu percebo, a nossa necessidade é nós tratarmos de maneira séria com os nossos pecados. Nós incluirmos na nossa reunião de oração um momento individual, tá? Um momento individual para nós analisarmos a nossa consciência, pedir luz ao Senhor para nos revelar. Olha só,
se com João, velho, e depois de 20 anos aprisionado lá, o Senhor fez com que ele se lembrasse, irmão, você acha que o Senhor não vai lembrar você dos pecados cometidos? O maior interessado em você ser alguém santo e justificado é o Senhor. Ele vai te fazer lembrar. Então, você tem que incluir na sua oração: Senhor, me lembra dos pecados. Me lembra dos pecados. Irmãos, eu vou te falar uma coisa: o Senhor já me lembrou de pecado cometido por mim há 9 anos atrás. 9 anos. Não tive a oportunidade ainda de me retratar com a pessoa, porque eu perdi contato. Mas o Senhor me fez lembrar que eu preciso me retratar com uma certa pessoa na faculdade. O Senhor me fez lembrar. 9 anos atrás. Então, irmãos, o Senhor nos lembra. E aí, uma das mensagens que nós vimos aqui, eu acho que, se eu não me engano, foi até o Ricardo que ministrou, né? O título era Justificação, Santificação e Reconciliação. A justificação está relacionado com os pecados, com os atos pecaminosos. Então, quando você confessa, pede perdão pelos pecados, um a um, você é justificado diante de Deus. Mas a santificação diz respeito ao seu interior. E qual é a resposta? A resposta para os pecados é a confissão de pecados e o sangue do Senhor. Agora, a resposta para o pecado, a nossa natureza, irmãos, é a cruz. É o negar a nossa vida da alma. Para tratar com a nossa natureza, você tem que tomar a cruz. E quando você toma a cruz, em cada situação, você sai mais santo. Você se torna santo. Esse é o processo de santificação. Amém? Então, gastei 30 minutos. O Diego ontem me pediu, não, Diego, seja sucinto. Precisamos de tempo. Então esse é o meu encargo, amém? Nós diferenciarmos a nossa natureza pecaminosa, os nossos atos pecaminosos, a maneira de tratar com cada um deles e a leveza como nós tratamos os nossos atos pecaminosos. Que tal, irmãos, nas próximas reuniões de oração, aqui nas quartas-feiras, nós separarmos um tempo, irmãos, para a gente poder interceder pelos nossos pecados, até que nós sejamos libertos de cada um deles. Então, particularmente, irmãos, nas minhas orações, eu não tenho pedido ao Senhor somente por perdão. Eu tenho pedido ao Senhor para ser liberto. Nós temos que pedir libertação ao Senhor de cada pecado. Imagina, se você é um mentiroso, você não mente mais, você foi liberto. E aí, para finalizar, irmãos, só para ficar claro para a gente, né? Por um lado, nós temos a natureza pecaminosa dentro de nós. Mas por outro lado, quando nós cremos no Senhor, nós recebemos o Espírito da vida. Então, há a natureza pecaminosa, a lei do pecado e da morte, mas também há a lei do Espírito e da vida dentro de nós. E aí nós cantamos que é liberdade maravilhosa. Então no início eu ficava me questionando: oxe, mas que liberdade é essa? Eu já criei no Senhor, eu já recebi essa vida, mas eu continuo cometendo pecados como um escravo. Um escravo, irmãos, a ideia de escravo é essa: ele quer fazer as coisas dele, mas ele não consegue, porque ele está preso ao pecado. Essa é a ideia de escravidão. Então que liberdade é essa? Irmãos, Deus te deu a escolha de você andar no Espírito. Em Romanos fala que o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito dá para a vida e paz. Então, irmãos, essa liberdade, irmãos, Deus te deu a liberdade para você escolher o Espírito, a vida, e ser liberto do pecado, ser curado do pecado. Por isso que em 2 Crônicas fala que se você clamar, Ele vai te perdoar, mas Ele vai te curar. Nós precisamos ser curados da nossa doença, irmãos, que é o pecado, que é a nossa natureza pecaminosa. Então, eu fiquei até meio temeroso, né? Porque nós começamos a reunião tão alegres, né? E esse pecado, e essa mensagem traz uma reflexão para nós, irmãos, de quem realmente nós somos.
Mas a esperança é que nós temos o Espírito. Nós adquirimos a liberdade por meio do Espírito. E agora a gente pode andar em novidade de vida. Nós podemos andar no Espírito. Aí a liberdade, por conta do Espírito. Amém? Então lembre-se disso, irmãos. Sempre se perguntar. Se sua vida não está caminhando, se sua vida não está progredindo, será que é o Senhor tratando você? Será que você é um azarado? Será que é o seu karma? Será que você foi amaldiçoado? Ou será que é porque você não trata com os pecados? Isso é muito sério, irmãos. Precisamos tratar esse assunto com seriedade. Amém? Então, esse era o meu encargo que eu queria passar para a igreja, de maneira didática, né, para a gente saber os aspectos. E final de semana que vem, nós iremos aprender mais sobre o mundo, todo o sistema cósmico que nos rodeia e toda a influência maligna. Tá bom? Jesus é o Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. Amém. Esse tema, né? Na verdade, ele merecia ter sido gasto mais tempo. Mas, infelizmente, por nossa culpa, isso não é possível. Porque nossa reunião começou e eu estou me incluindo. Vou até me expor para os irmãos. Já falei lá em casa, eu não tenho um filho de 3 anos, 4 anos. Acabou, você não vai chegar atrasado na reunião. Não tem justificativa. Amém. Todos nós somos prejudicados. O dia que tinha mais encargo, tinha mais coisa para falar, mas a reunião começa às 10 horas, não dá para esticar mais. Então nós estamos culpados. Né? Então isso tem sido pecado. Amém. Nossa maneira leve, quando nós lidamos com a reunião, nós vamos reunir 2 vezes na semana, sábado e domingo, e a gente tem que se dar ao luxo de chegar 10 e pouco na reunião. Então isso tem que acabar. Amém. Isso é pecado. Senhor, me dá um jeito. Senhor, faz alguma coisa. Eu tomei uma decisão. Eu vou descer sozinho para a reunião, mas não vou chegar mais. Chegar aqui 10 horas, não vou. Amém. Então, é uma pena, né? Mas a gente então ainda queria dar um espaço para ele poder compartilhar um pouco da experiência dele, talvez uns 10 minutos, não sei se vai conseguir transmitir o cargo dele, a gente vai poder entender, mas queria dar liberdade então para o irmão poder compartilhar um pouco conosco, né? Encorajar os nossos jovens. Amém? Dios los bendiga. Amén, Dios te bendiga. Amén. Jesús es el Señor. Amén, Jesús es el Señor. Bueno, mi nombre es Carlos, soy criado en Argentina, pero nací en Uruguay. Nasci no Uruguai, mas eu fui criado na Argentina. Amén. Y bueno, quiero contarles un poco acerca de lo que pasó en el último año. Quero falar para vocês o que aconteceu nesse último ano. Obrigado. No falo mucho portugués, pero bueno, ya iremos aprendiendo. Amén. Y realmente le voy a agradecer, sin micrófono. Por favor. Si me pregunta a mí, yo hubiera preferido no estar acá adelante, porque encima soy siempre de sentarme en lo último. Se vão entender ou não? Algunas sí. Perguntar se falar para ele não gosta de sentar na frente, mas Eu não gostaria de estar aqui na frente, que ele sempre senta atrás. isso. Claro. O de pasar acá adelante. Ou de passar aqui na frente. A esposa não sabe mais da Pero bueno, Dios hace como Él quiere Deus ele faz como ele quer. y bueno, yo el año pasado me encontraba apartado de los caminos del Señor durante 3 años y medio. Eu, ano passado, estava apartado do Senhor durante 3 anos e meio. Amén. Lejos de Dios, lastimado, Magoado, herido quizás por muchas situaciones muitas situações que consideraba injustas. que eu achava injusto. Pero bueno, tuve un accidente como mi moto Tive acidente com minha moto en mayo del año pasado, el 18. em maio do ano passado, dia 18. Este 18 van a ser 11 meses. Vai fazer 11 meses nesse mês. Y casi pierdo la pierna Quase perco a perna, né? por el accidente que tuve. Pelo acidente que tive. Amén. Y en el mes de agosto Diego habló para mí para venir a este lugar, acá a Brasil. O Diego falou para mim vir para o Brasil.
me comentó acerca del falou SEAP. sobre o SEAP. Y bueno, yo posiblemente no iba a poder caminar bien o volver a caminar bien. Não ia poder caminhar bem, não ia poder andar bem. Tengo 3 operaciones en mi pierna, 3 operações na minha perna. todavía me quedan 2 tornillos. Todavía eu tenho 2 parafusos na minha perna. Y bueno, yo oré al Señor en ese tiempo Eu orei ao Senhor durante esse tempo. y yo dije que si Él para enero de este año Él restauraba mi pierna, Eu falei para o Senhor se Ele em janeiro curava a minha perna, yo iba a volver a Él mi corazón. eu daria novamente meu coração para Ele. Y yo me encuentro casi al 80% restaurado en mi pierna. Eu estou agora quase 80% restaurado da minha perna. Y bueno, realmente he vuelto mi corazón al Señor Eu devolvi o meu coração para o Senhor. y le estoy sirviendo. Eu estou servindo a Ele. Y estoy gozoso realmente de poder estar acá con ustedes compartiendo, E eu estou alegre de estar com vocês compartilhando. porque en cada uno de ustedes yo le veo a Dios. Em cada um de vocês eu vejo Deus. Dice la palabra de Dios, enseña que aquellos que honren a Dios, Dios los honrará. A palavra fala que aqueles que honram a Deus, Dios los honrará. Deus os honrará. Y realmente para mí, yo hoy puedo entender que una honra no es un carro, no es bienes materiales, Uma honra não é um bem material. sino que puedo entender que una honra es conocerla a ustedes, Uma honra para mim é conhecer vocês, compartir en este lugar con ustedes. compartilhar nesse lugar com vocês. Y bueno, yo realmente les quiero decir que Dios los ha llamado a Que ustedes, Deus ha chamado vocês, los ha escogido, ha escolhido vocês. y Él no deja a medias los planes que tiene con ustedes. Não deixa meias os planos que Ele tem para vocês. Dios no es inconstante, Dios es constante, no se Dios es fatiga ni se constante. cansa. Ele não se cansa. Y si Él prometió para usted hacer algo con usted, Él lo va a cumplir. Porque Él O que cumple Deus sus prometeu vai promesas. cumprir. Amén. Dios siempre cumple sus promesas. Amém. Deus sempre cumpre suas promessas. Cuando yo era niño, Él prometió que yo iba a estar en su casa, que yo le iba a servir. Ele tinha prometido para mim quando era criança que eu estaria na casa dele e o serviria. Y yo puedo ver la gloria de Dios día a día. Eu posso ver a glória do Senhor dia a dia. Aún no puedo creer que esté aquí en estas tierras. Eu não posso crer que esteja aqui nessa terra. Realmente en el choque yo quedé inconsciente. Realmente na batida eu fiquei inconsciente, No respiraba, perdí la respiración porque me estaba ahogando con mi sangre. perdi a respiração porque estava afogando Ahogando con mi sangre. com sangue, né? Sí. Pinché un Afogando vaso. com sangue. Pinché un vaso y me estaba desangrando por dentro. Hemorragia interna. Y en el hospital, cuando llegué al hospital me dejaron 5 horas en una camilla desangrándome. Ele ficou numa cama 5 horas no hospital se desangrando. Porque dijeron que ya no había, Falaram que já não Esperança. tinha esperança, que yo ya estaba muerto. já estava morto. Mas aquel que me escogió me levantó de entre los muertos. Y así, nosotros quizás no hemos estado muertos físicamente, pero sí espiritualmente mucho tiempo. Pero Dios en su misericordia nos levantó, nos redimió desde entre los muertos Amém. Na sua misericórdia nos levantou dos mortos. para darnos vida y vida en abundancia. Na abundância. Porque Él es fiel, Él dice que nos amó con amor eterno. Porque Ele nos amou com amor eterno. Así que cuando Dios le dé un encargo, Quando Deus deu um encargo para vocês, sea fiel, seja fiel. no desista. Não desista. Hágalo como para Dios y no como para los hombres. Faça como para Deus e não para os homens. Porque alabar a Dios no es solo cantar lindo, Louvar a Deus não é somente cantar bonito. sino que alabar a Dios se manifiesta en todo lo que hacemos. Louvar ao Senhor se manifesta em tudo que a gente faz. Si Dios te pone en el servicio de limpiar la casa del Señor, de limpiar la iglesia, de limpiar las sillas, Para você limpar a cadeira, o salão, usted hágalo con gozo en su você faça corazón. com alegria no seu coração. Porque si usted le fuese fiel en lo poco, el Señor en lo mucho lo pondrá. Se você é fiel um pouco, sobre o muito te colocará. Así yo voy viendo la mano de Dios todos los días de mi vida. Se eu vejo a mão de Deus todos os dias na minha vida. Y como le dije, me siento honrado de estar conociéndole a Como eu usted. falei, eu
fico muito honrado de conhecer vocês. Es una honra de parte de Dios. É uma honra de parte de Deus. Así que mire a su hermano ahí que está al lado, por Olhe favor. para seu irmão que está do seu lado. Ahí está Dios. Aí está Deus. Ahí está el Espíritu Santo de Está o Dios. Espírito Santo de Deus. Quizá muchas veces decimos, ¿dónde está Dios? Dios nos Muitas vezes a gente abandonó. fala, onde que está Deus? Al lado Nos suyo abandonou. está Dios. Deus está do seu lado. Al lado de su hermano. Ao lado En do su seu hermano. Em seu irmão. Ahí está Dios. Aí está Deus. Así que realmente de esa manera yo lo quiero alentar a que sea Dessa fiel maneira, eu encorajo vocês que continuem sendo fiéis. en todo lo que Dios le Tudo que encomiende. Deus lhes encarrega. Porque Dios no es deudor de nadie. Deus não é devedor de ninguém. Él es fiel y justo Ele é fiel e para con justo aquellos que lo buscan, com aqueles con aquellos que invocan su nombre. que invocam o seu nome. Ellos serán salvos. Amém. Esses serão salvos. Amén. Amém. El Señor es fiel. Dios le bendiga. Deus abençoe vocês. Amém. Um testemunho rapidinho, né? Que ele teve uma experiência. Isso. Amén. Yo mucho tiempo estuve enojado con Dios Muito tempo eu fiquei muito chateado com Deus. porque pensé que Dios me había fallado, Deus me havia falhado. que Dios se había olvidado de mí. Deus se havia esquecido de mim. Pero Dios no se olvida de Mas Deus nosotros. não esquece de nós. Si Dios se hubiese olvidado de mí, hoy yo no estaría acá en Se este Deus lugar con tivesse ustedes. esquecido de mim, eu não estaria aqui com vocês. Y una cosa más yo les quería decir. Eu queria falar mais uma coisa. Creo que la mayoría de los que estamos acá, A maioria dos que estamos aqui, un día le dijimos al Señor, heme aquí. dia falamos para o Senhor, eis-me aqui. Le digo que usted no se va a escapar del Señor. Falo para você que não vão fugir do Senhor. Si usted le dijo al Señor, heme aquí, Se você falou para o Senhor dia, eis-me aqui, el Señor se lo tomó muy en o serio. Senhor se tomou muito a sério, né? Un día yo no tenía nada para ofrendar. Dia eu não tinha nada para ofertar. Había un arca en la iglesia. Tinha uma arca na igreja. Y entonces luego que terminó la reunión, E após a reunião terminar, yo me metí adentro del arca. eu entrei na arca. Y yo le dije, yo no tengo nada para darte, Señor, pero yo te doy mi para vida. te dar, Senhor, mas eu te dou a minha vida. Yo te pacto mi vida. Yo te pacto mi vida. Eu faço aliança com o Senhor com minha vida. Y Dios se lo tomó muy en serio. Deus tomou muito a sério. Así que si usted le dijo, heme aquí al Señor, Se você falou eis-me aqui ao Senhor, usted no va a poder escapar del Señor. não vai fugir do Senhor. El Señor va a hacer lo que tenga que O hacer Senhor en vai usted fazer o que tem que fazer em você. y va a cumplir con sus E promesas. irá cumprir com as suas promessas. Dios lo bendiga. Amém. Amém. Amém? Bom, nós temos agora continuar a festa, né? Amém. O irmão Luiz ainda ele queria se despedir dos irmãos, né? Ele mudou para Ocidental. Amém? Irmãos, eu não sei quantos sabem, mas eu mudei para o Ocidental. Eu mudei para o Ocidental e aí eu vim aqui hoje. E assim, parte, né? Porque sempre que eu puder vir, eu venho. Por enquanto, é difícil vir no final de semana, porque aqui o ônibus é difícil no final de semana, né? Sim. Então, de manhã ainda dá para vir, mas da noite já fica muito ruim para mim, porque o ônibus é difícil. Então, eu estou lá na Casa Nova e estou lá, graças a Deus, estou desfrutando da casa e já fui lá no local de Ocidental, tive comunhão com o irmão Manuel e já era para eu ter vindo aqui, mas devido à dificuldade eu não pude vir aqui para falar com os irmãos a respeito de que eu já tinha ido para lá. Então, irmãos, eu careço da oração dos irmãos e que os irmãos possam estar orando por mim e pela minha família. Eu vou, e aí vai ficar um pouco difícil de eu estar vindo aqui, mas sempre que der,
eu tenho um plano e eu creio que o Senhor vai abençoar. Se tiver um carrinho, aí vai ficar mais fácil. Meus irmãos. E à noite é quase impossível de vir aqui, né? Se depender de ônibus, né? Porque o problema não é vir, o problema é a volta. Então, assim, eu quero dizer para os irmãos que eu já estou com saudade, mas que os irmãos estejam orando por mim. Amém. Amém. Tesouro inestimável. Amém. Quão insondável é. Amém. E cada dia mais precioso que antes ele é. Amém. 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 Ao vê-lo na igreja. Amém. Ao vê-lo. Na igreja nós não devemos ter uma única intenção. Amém. É ver Cristo na igreja. Amém. Nós somos o resultado do trabalho dele. Amém. Nós estamos aqui por causa dele. Amém. Diga, eu estou aqui por causa dele. Estou aqui por causa dele. Amém. Sua glória em nós raiou. Amém. Aqui há seus tesouros. Amém. Irmãos, existem muitas propostas aí fora. Uns oferecem cura, uns oferecem bênção, sim. Uns oferecem vitória, uns oferecem prosperidade, uns oferecem conhecimento, uns oferecem tantas coisas. Mas aqui há seus tesouros. Sim. E os tesouros, Fernando, que o Senhor tem aqui, sim, não é carros, não é empresas, não é saúde, não é vitória, não é bênção. Aqui é seus tesouros. Amém. Graça, você é o tesouro de Deus. Amém. Glória a Deus. Cada um de vocês, amém, é o tesouro de Deus. Amém. Tesouro de Deus. Aqui é seus tesouros. Amém. Não somos eloquentes, não temos um belo coral, somos desafinados, mas temos um apreço por Cristo. Amém. Por aquilo que Ele é. Amém. Por aquilo que Ele realizou na cruz. Amém. Nós estamos felizes. Amém. De olhar para a cruz no Calvário. Amém. Nós estamos felizes. Amém. Não importa se eu vou ter casa, não importa se eu vou ter carro, não importa se eu vou ter marido, não importa se eu vou ter esposa, não importa se eu vou ser saudável, não importa se eu vou ter uma boa vida, nada disso importa. Precisamos de Jesus. Amém. É por isso, jovens, que Jesus a cada dia atrai nós. Amém. Amém. Deixe ser atraído por Ele. Amém. Ele é maravilhoso. Amém. Ele é tremendo, irmão. Amém. Aqui há seus tesouros. Amém. A nossa busca terminou. Amém. Nada melhor para um peregrino quando ele chega no lugar e ele fala: aqui é a minha casa. Amém. Não se pode estar no melhor hotel. O Alexandre é uma pessoa bastante viajante. Ele já ficou nos melhores hotéis do mundo. Na China, no Canadá, no Uruguai. Ele já ficou. Mas pergunta para ele se ele queria ficar no hotel lá. Oh, Senhor Jesus. Ele estava sendo servido lá. As pessoas sorriam para ele todos os dias de manhã, davam um bom dia para ele, não é? Chegava, a cama estava arrumada, estava tudo perfeito, você não tinha que fazer nada. Mas, irmão, é no coração. Amém. Meu Deus, eu vejo essa hora acabar logo. Eu quero voltar para minha casa bagunçada. Eu quero voltar para as louças na pia. Eu quero voltar para minha esposa. Eu quero voltar para o cachorro fazendo xixi em todo que é lugar. Porque a nossa busca terminou. Amém. Encontre. Amém. Encontre o lugar que Cristo te levou. E você jamais vai se perder. Aqui há seus tesouros. Amém. A nossa busca terminou. Amém. Quem tem coragem de dizer: a nossa busca terminou? A nossa busca terminou. Amém. Aleluia. Amém. A nossa busca terminou. Amém. Por isso é que nós estamos alegres. Sim. Não é porque tudo nos vai bem. Não é, Ups. Porque tudo não vai bem, não. É porque nós temos uma promessa, Carlito.
de vida eterna. Amém. É por isso que estamos felizes. Amém. Ainda que as coisas na nossa vida não corram tudo bem. Amém. É isso, irmãos, que glorifica o nosso Senhor. Amém. Jesus, é verdade. É isso, Vitor, que vai honrar o Senhor. Amém. Quando ele olha para esse grupo de pessoas tão pequenas, tão desajeitados às vezes, mas que tem um desejo no coração de ganhá-lo, de amá-lo, de viver, Amém. com tropeços, com dificuldades, com intempéries da vida, mas tem um desejo sincero no coração. Amém. Senhor, eu preciso de ti. Amém. E dia por dia vem, ouve, porque tem uma esperança que não se limita a esta terra. Amém. Oh, Senhor. Amém. Tesouro inestimável. Amém. Quão insondável é. Amém. O Ricardo vai falar umas poucas palavras, ele vai fazer a oração. Amém. Nós vamos cantar o hino 58. Amém. Maravilhoso esse hino. E depois o Diego vai nos trazer uma palavra. Amém. Após a palavra do Diego, eu creio que ele vai conseguir transmitir em 50 minutos. Se o Senhor permitir, nós ainda queremos ouvir um pouco o testemunho do Carlito, Amém. que é o irmão que veio da Argentina, Amém. conterrâneo do Diego. Estava servindo no SEAP em Foz do Iguaçu e vai passar um período aqui conosco. E queremos aproveitar, depois da palavra do Diego, dar uma oportunidade para o Carlito compartilhar um pouco da sua experiência. Amém. Para nós podermos sermos mais encorajados. Amém. E vermos a quem nós servimos. Amém. E vermos a quem nós pertencemos. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Diante disso que o Cristiano falou, irmãos, na verdade, talvez para nós, diante das dificuldades que todos nós enfrentamos aqui, todos nós enfrentamos dificuldades, problemas e dos mais variados, ou seja no seu trabalho ou no lar, e você cheio de dificuldade, enfrentou tantos problemas e você chega na reunião, você vai cantar, você vai louvar, você está sendo falso. O que é isso? Lá na sua casa você enfrentou problema, dificuldade, você chega na reunião, você quer cantar, louvar, você não está sendo falso. O inimigo quer dizer que você está sendo falso. Você está bem para quê que você vai para a reunião? E esses seus problemas? Você vai chegar agora na reunião, você vai cantar? Para esse Jesusinho aí? É isso que o inimigo diz. Mas nós vamos cantar. Amém. Nós não estamos sendo falsos. Nós não estamos sendo hipócritas. Verdade. Nós estamos aqui para louvar o Senhor. Amém. Para ser curado. Amém. Quem é que está aqui para ser curado? Amém. Para ser curado. Irmão, gostou isso para nós hoje. Isso aqui é uma hospedaria. Amém. Estamos aqui para ser curados. Aleluia. Deus vai curar as nossas feridas. Amém. Mas você precisa se deixar, imagina, né? Você chega no PS todo machucado e o enfermeiro, o médico quer curar e você diz, não, aqui não, está aqui sendo Cristo. Como é que vai funcionar? Não dá certo. Então a gente precisa abrir o nosso coração. Amém. Amém? Então eu quero encorajar os irmãos. Essa oportunidade é a oportunidade de sermos curados. Amém. Curados dessa nossa natureza maligna, né? Que essa luta constante que nós enfrentamos contra o pecado, contra a natureza maligna, mas a nossa cura está nessa mesa. Amém. Está no que o Senhor fez por nós. Aleluia. Então eu quero encorajar todos os irmãos. Amém? Você se examinar, se arrepender, não ser leviano em tocar na mesa do Senhor, mas tocar nela. Amém. Então antes de que a gente possa fazer a oração, eu queria ainda dar oportunidade para os irmãos, tá bom? 2 minutinhos nós orarmos individualmente, tá bom? Nos lavarmos, nos arrependermos, amém?
Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Senhor, obrigado pelo teu nome, Senhor. Esse nome que nos liberta. Obrigado pelo invocar-se. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Obrigado por essa manhã, Senhor. Pela tua obra. Ó Senhor, pela tua morte. Pela tua ressurreição. Ter nos resgatado. Não ter somente enviado uma boia para nós, mas de fato ter enviado um barco. Podemos entrar nesse barco. Senhor, abre os nossos olhos espirituais, para enxergar a grandeza dessa salvação, para enxergar a igreja. Ó Senhor Jesus. Ó, de fato os irmãos são a nossa alegria, são a nossa coroa. Ó, confessamos, Senhor. Ó, como tão falhos ainda somos. Temos tantas preferências ainda. Ó Senhor Jesus. Mas o Senhor certamente irá derrubar, Senhor, todas as barreiras. Ó, que ainda nos separam uns dos outros. Ó, todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Que ainda não nos deixa amar os irmãos completamente. Mas nós te louvamos, Senhor. Ó Senhor Jesus. Ó, te louvamos. Porque nós encontramos, Senhor. Encontramos Cristo. Que tudo é. Cristo tudo é. Senhor Jesus. Ele certamente irá nos suprir em todas as nossas necessidades, em tudo o que precisamos. Ó Senhor Jesus. E nessa manhã, Senhor, ó, abençoa, Senhor. Abençoa a tua palavra. Ó, abençoa essa comunhão. Que todos nós possamos encontrar Cristo. Ó, encontrar Cristo. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Então vamos partir o pão. Amém. Já estava aqui no quadro, não tinha visto, então vamos cantar o C42. Amém. Senhor Jesus. Amém. 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 Amém.